A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEDERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Me chamo Ingrid Carvalho, sou supervisora pedagógica e vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. E estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que também é professora da EBD, supervisora pedagógica. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, paz do Senhor, né, a todos que nos acompanham. Estamos aqui hoje, né, irmã Ana Célia, para trazer uma dinâmica, uma dica pedagógica para o professor da lição 8 de jovens, né, que tem por título Davi, um encontro, um livramento. Que lição maravilhosa, né, irmã Ana Célia? É verdade, a lição está riquíssima, né? Todo Isso. trimestre. Isso, o trimestre todo, né? Todas as lições falando um pouquinho de Davi, né? Uma lição aí riquíssima para os nossos jovens. E os objetivos desta lição são saber que palavras tolas geram consequências indesejadas, ressaltar as virtudes de Abigail e compreender que Deus concede livramento para aqueles que nele confiam, né? Os objetivos já diz o quanto essa lição ela vai ser maravilhosa para os nossos jovens. E eu já queria ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica, com a sua dinâmica. Amém. A dica que eu trago hoje é de uma dinâmica, e o tema da dinâmica é o poder das palavras, né? Essa dinâmica ela está baseada no primeiro objetivo da nossa lição, que vai falar sobre saber que palavras tolas, elas geram consequências indesejadas, né? Então, assim, nós indicamos que o professor ministre essa dinâmica, né? Depois que ele tiver falado sobre o primeiro tópico da lição, tiver trabalhado o primeiro tópico da lição, então ele vai aplicar essa dinâmica. No primeiro momento, ele pode dar abertura para que os alunos eles possam estar se pronunciando e falando é, algum momento assim que eles presenciaram ou que eles falaram palavras tolas, palavras sem sabedoria e que essas palavras elas trouxeram consequências. Tanto pode ser um exemplo deles quanto um exemplo que eles ouviram falar ou que eles presenciaram. E aí, no segundo momento, o professor ele vai entregar para cada aluno uma folha de papel ofício A4, certo? E aí, depois que ele entregar, ele vai pedir que todos os alunos amassem essa folha. Então, os alunos eles vão amassar essas folhas. Depois que a folha estiver bem amassadinha, aí o professor ele vai dizer: agora você vai abrir essa folha e vai tentar deixar ela exatamente da forma que ela estava. Então, os alunos eles vão abrir a folha, eles vão passar a mão, eles de uma forma ou de outra, eles vão fazer de tudo para que essa folha volte ao estado inicial dela, só que nós vamos perceber que ela jamais vai voltar ao seu estado inicial. Pelo contrário, a folha ela vai ficar cheia de marcas, né? Então, isso é um exemplo da nossa vida quando nós pronunciamos palavras tolas, palavras sem sabedorias, e esse aqui é o efeito que faz na vida das outras pessoas, né? Então, que nós possamos pedir a Deus sabedoria, né? Para que nós não venhamos falhar como Nabal, mas que nós venhamos ter o exemplo que Abigail teve, né? De uma mulher sábia, de uma mulher apaziguadora, certo? Para que nós não venhamos ferir, para que nós não venhamos matar, às vezes com palavras, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Essa é a minha dinâmica, dica. que dica, que dinâmica maravilhosa, bem simples, né, irmã Ana É Célia? O verdade. professor tem esse material, né? Apenas uma folha, É, né? E um momento de muita reflexão aí para os alunos, né? é E eu verdade. achei maravilhoso que a senhora trouxe sobre as palavras, porque eu já trouxe do outro lado, né? Eu trouxe a parte do livramento, né? Então aí o professor tem duas Pronto. opções agora para escolher qual dinâmica ele pode aplicar ou aplicar as duas, né? São dinâmicas bem rápidas, bem simples, né? O título da dinâmica que eu trouxe é O Encontro que Traz Livramento.
né? E o objetivo é você refletir junto com a classe, né, como Deus usa encontros divinos para trazer livramento para os escolhidos dele, né? Como foi a situação que ele usou Abigail, colocou ela no caminho, né, para que houvesse um livramento ali na vida de Davi, né? Na vida de todos que estavam envolvidos ali. E aí, o material necessário para essa dinâmica vão ser versículos bíblicos que você pode imprimir ou você pode ler na hora com seus alunos e cartões com situações difíceis, né? Onde eles já enfrentaram situações de medo, de perseguição, né? E você vai precisar também de um baú, uma caixinha, um envelope, né? Com a palavra livramento escrita. E aí, neste momento, numa introdução, né, você vai contar de forma breve a história da lição, né? Você pode deixar para fazer depois, né? Depois que você contar toda a lição, você dá toda a lição para eles, aí você pode fazer essa dinâmica. Distribuir os cartões, né, para eles ali, e aí eles vão começar a busca pelo livramento, né? Que é esse envelopezinho que vai estar lá. Diga que assim como Davi enfrentou as dificuldades, nós também passamos por lutas. Né? Como no caminho de Davi, ele teve aí esse encontro com Nabal, que teve essa dificuldade, Deus providenciou o livramento. Então, nesse momento, você vai pedir para eles procurarem por esse envelope, né? Você vai deixar esse envelope aí no cantinho mais escondidinho e você vai pedir para eles procurarem por esse envelope. E o interessante é que você coloque versículos relacionados ao livramento dentro desse envelope. Por quê? Porque eles vão levar a situação deles de medo, de perseguição, e ali dentro daquele envelope ele vai encontrar versículos, né, sobre livramento. Então, para refletir com os jovens como Deus nos livra, né, diante de situações do nosso dia a dia mesmo, né? Porque o importante também dessas dinâmicas é você trazer para o dia a dia do jovem, para que ele possa colocar em prática, né? Isso, irmã Nacélia? É verdade. Então, são dinâmicas aí onde o professor pode aplicar brevemente, né, que vai trazer muito aprendizado para a sua turma, né, para a sua classe. Não é verdade? Mais alguma coisa a acrescentar, irmã Nacélia? Não, só pedimos a Deus, né, que o professor ele tenha uma aula abençoada, né, de muito aprendizado e que seu aluno e que os objetivos desta lição eles sejam alcançados, né? Esse é o nosso desejo. Isso, então essa é a nossa dica, né? Se você, professor, nos acompanha, né? Já continue nos acompanhando, se inscrevam, né? E continuem recebendo essas dicas para vocês utilizarem nas lições. A paz do Senhor e até a próxima lição.